Atenção! Vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 42. Bons estudos! Bom, agora que você já tem uma noção geral sobre usinagens feitas com máquinas fresadoras, você deve estar achando que já está pronto para fresar uma peça, não é? Tá errado. Você ainda precisa conhecer os parâmetros de corte específicos para a fresagem. Na teleaula de hoje você vai aprender a escolher a velocidade de corte, vai ver como se calcula a rotação da fresa, o avanço da mesa e também a profundidade de corte. Imagine que você tenha que fresar uma peça de aço. Como é que você vai fazer? Quer uma dica? Prestando muita atenção na teleaula de hoje. Pronto, Caio. Agora é só ligar. Que nada, Tito. Você não lembra que parâmetros de corte são muito importantes na usinagem? Sim, mas será que eles são também importantes na hora da fresagem? Olha, RPM, avanço e profundidade de corte são fundamentais para qualquer tipo de usinagem. Isso é verdade. Dá uma olhada aqui, Caio. Olha aí, o que é isso aqui, ó? O que eu estou te dizendo, Tito. Parâmetros de corte inadequados podem diminuir a vida útil da ferramenta e causar problemas como esse aqui, onde o acabamento superficial da peça ficou comprometido. Caio, me responda. Como é que a gente calcula os parâmetros de corte na hora da fresagem? Bom, olha... O primeiro passo é calcular a melhor rotação, né, Tito? Chegou quem sabe das coisas. Ô, Silva, me explica aí, como é que a gente faz isso daqui? A rotação da fresa é dada em RPM, que quer dizer rotações por minuto. Pois bem, a RPM depende de dois elementos: da velocidade de corte e do diâmetro da fresa. Pois muito bem, para calcular a RPM adequada, é preciso saber selecionar a velocidade de corte em uma tabela e prestar atenção ao diâmetro da fresa. Bom, agora ficou fácil, porque os fabricantes de fresa fornecem uma tabela com a velocidade de corte relacionada com o tipo de material da fresa e do material que vai ser usinado. Mas a gente tem que ficar esperto porque essas tabelas podem trazer valores de velocidade de corte para ferramentas de aço rápido e para as fresas de metal duro. As tabelas também podem mostrar a velocidade de corte dos dois materiais no mesmo espaço. As ferramentas com pastilhas de metal duro têm maior resistência ao desgaste. Por isso, suas velocidades de corte chegam a ser 6 a 8 vezes maiores do que as velocidades de corte usadas para ferramentas de aço rápido. Agora você vai ver como fazer a escolha da velocidade de corte. Sabe, os dentes dessa engrenagem foram feitos numa fresadora que deve ter feito pelo menos 1000 dentes iguais a esses, por causa da produção em série. Já aqui na minha oficina, como eu produzo poucas peças, cada caso é um caso. Por isso eu vou ter que escolher direitinho qual a velocidade de corte mais adequada para cada operação. Agora, por exemplo, eu vou ter que desbastar 4 milímetros de profundidade nessa peça de aço de 85 kg por milímetro quadrado de resistência. Vamos descobrir qual a velocidade de corte da ferramenta para fazer esse desbaste. E vamos começar olhando no dicionário. Desbaste. Operação de retirada do excesso de material. Para encontrar a velocidade de corte ideal, a gente tem que usar uma tabela como essa. Uma tabela de velocidade de corte. Quer ver? Na coluna de materiais, a gente procura a classificação em que se enquadra o material da peça. O aço da peça está entre 60 e 90 kg por milímetro quadrado. Agora é só relacionar a resistência do aço à profundidade de desbaste pedida, que é de 4 milímetros. Então, a velocidade de corte que a gente tem que usar é de 20 a 24 metros por minuto. Observe na tabela do seu livro de estudos que quanto maior for a profundidade de corte, menor será o valor da velocidade de corte. Essa tabela que a gente conheceu agora relaciona a resistência e a dureza Brinell de alguns materiais com a velocidade de corte para fresas de aço rápido.
Na tabela a gente vê também a classificação simples do material como o latão, os metais leves e o cobre que estão sem referência à sua resistência ou dureza. Peraí, Silva, dá uma olhada nesse outro tipo de tabela. Tito, é que existem vários tipos de tabelas fornecidos pelos fabricantes de fresas, ou que a gente pode encontrar nos livros técnicos. Claro. Tá? Agora, o importante é que nós da Metal Mecânica estejamos sempre atualizados com o que há de última palavra na área. Bom, agora é para ver se vocês estão espertos mesmo, tá? Eu quero saber qual a velocidade de corte adequada para fazer o desbaste em uma peça de aço com resistência de 80 kg por milímetro quadrado e profundidade de corte de 5 milímetros. Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver. A peça é de aço e sua resistência está entre 60 e 90 kg por milímetro quadrado. Se a profundidade de corte é de 5 milímetros, então a velocidade de corte deve ser de 20 a 24 metros por minuto. Eu acho que a gente agora já pode fazer o cálculo da rotação da fresa, quer dizer, da RPM. Não, ainda falta um dado para a gente poder fazer esse cálculo. Que eu acho que até sei qual é. É o diâmetro da fresa. Bom, nós não temos mais nenhum problema, porque eu vi lá no almoxerifado que o diâmetro dessa fresa aqui é 40 milímetros. Então vamos em frente. Vamos lá. A fórmula usada para o cálculo da rotação da fresa é velocidade de corte vezes 1000 dividida por π vezes diâmetro da fresa. Vamos calcular a RPM para um aço com velocidade de corte entre 20 e 24 metros por minuto. Na aplicação dos valores, usamos a média da velocidade de corte, que é 22 metros por minuto, e com uma calculadora chegamos a 175 RPM. Agora a gente seleciona 175 RPM na fresadora. É isso aí. Silva, dá uma olhada aqui, ó. Eu tava vendo na fresadora, só tem valores aproximados. 120 e 210. Então você seleciona o valor maior mais próximo. Mas tome cuidado para que a RPM selecionada não ultrapasse a velocidade de corte recomendada pelo fabricante. Com uma velocidade de corte superior à recomendada, pode ocorrer a queima dos dentes de corte, o que pode prejudicar a ferramenta e gerar problemas no acabamento da peça. Pois bem, já que a gente escolheu 210 RPM, que foi o valor maior que a gente encontrou, agora nós vamos ter que calcular a velocidade de corte real. Para isso, basta inverter a fórmula usada para o cálculo da RPM. Substituindo os novos valores e usando a calculadora, encontramos que a velocidade de corte real é 26,39 metros por minuto. Mas esse valor ultrapassa a faixa recomendada pelo fabricante, isso pode danificar a fresa, hein? Bom, então é só escolher a menor RPM mais próxima. Estou vendo que vocês entenderam mesmo, hein? Você aprendeu a calcular a RPM, mas para iniciar a fresagem, ainda falta fazer a mesa avançar. Isso é, você precisa levar a peça ao encontro da ferramenta. Sem o avanço da peça até a ferramenta, não acontece a retirada contínua do material. Então fique ligado para ver como é que se faz o cálculo do avanço da mesa. Para calcular o avanço da mesa, a gente também usa uma tabela que é para encontrar o valor de avanço por dente da fresa. Para usar essa tabela, a gente precisa conhecer o material, o tipo da fresa e saber se a operação que a gente vai fazer é de desbaste ou de acabamento. Nós já sabemos que queremos fazer um desbaste de 4 milímetros de profundidade numa peça de aço com 85 kg por milímetro quadrado de resistência. A nossa fresa cilíndrica tem 6 dentes e 40 milímetros de diâmetro. A primeira coisa a fazer é localizar o material da peça na tabela. Está aqui, aço de 60 a 90 kg por milímetro quadrado. Agora, a gente relaciona o material com o tipo de fresa escolhido, a cilíndrica. Agora, a gente procura o tipo de usinagem que queremos fazer, que é o desbaste com 4 milímetros de profundidade, que dá um avanço por dente de 24 centésimos de milímetros. Bom, a gente já sabe o valor do avanço por dente da fresa. Falta calcular
o avanço da mesa. A nossa fresa tem 6 dentes. Se a cada dente ela avançar 24 centésimos de milímetro, quanto a mesa vai avançar? Para descobrir isso, é só aplicar a seguinte fórmula, onde o avanço por volta é igual ao avanço por dente vezes o número de dentes. Trocando por valores conhecidos, temos 0,24 vezes 6. E o avanço da mesa por volta da fresa vai ser igual a 1 milímetro e 44 centésimos de milímetro. Mas o raciocínio ainda não acabou. Se a fresa trabalha numa rotação de 120 RPM, a gente precisa calcular quanto a mesa vai avançar em 1 minuto. Aí é só aplicar a fórmula do avanço da mesa. O avanço da mesa é igual a avanço por volta vezes a RPM. Fazendo as substituições, vamos descobrir que o avanço da mesa é igual a 172 milímetros e 8 décimos por minuto, que é o valor que vai ser selecionado na fresadora. Se isso não for possível, a gente deve escolher o avanço menor mais próximo para evitar que cada dente corte um valor acima do recomendado pelo fabricante. Agora eu entendi por que depois do cálculo da RPM, a gente procura escolher a rotação maior. É isso aí. Se a gente usar 210 RPM na fórmula, vamos ter um avanço da mesa de 302,4 milímetros por minuto. Isso significa que quanto maior a rotação da fresa, maior o avanço da mesa. Bom, agora que vocês já estão craques no assunto, então nós podemos falar sobre a profundidade de corte. O último passo antes de usinar uma peça é escolher a profundidade de corte, quer dizer, quantas passadas a ferramenta tem que dar sobre a peça para retirar o material. Mas como é que a gente faz isso, Silvio? Bom, Tito, essa escolha vai depender da experiência do operador para identificar a potência e a robustez da fresadora. Agora, para adquirir experiência, é preciso ficar por dentro. Para escolher a profundidade de corte, a peça tem que ser medida em bruto, para determinar a quantidade de material que vai ser retirada. Depois de decidir o número de passadas da fresa sobre a peça, é iniciada a usinagem. Ficou bom, hein, Tito? Ficou ótimo. Mas a gente não pode esquecer que a máxima profundidade de corte é de 1/3 da altura da fresa. Exatamente. E depois de tanta informação, a gente não pode esquecer de dar uma olhada na nossa revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu a escolher a velocidade de corte. Aprendeu como se faz o cálculo da rotação da fresa, a RPM. E aprendeu também a calcular o avanço da mesa. E, finalmente, você viu como escolher a profundidade de corte. Tô aqui dando um trato nas minhas fresas. Afinal de contas, se eu não cuidar bem delas, quem é que vai cuidar, hein? Enquanto eu acabo o meu serviço aqui, por que você não aproveita e dá uma revisada no seu livro de estudos e resolve os exercícios, hein? Na próxima teleaula tem mais fresagem. Até lá! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.